Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou neste vídeo resolver mais uma questão relativamente à trigonometria do 11º ano. Este foi um exercício criado pelo meu amigo José Carlos Pereira. Podem visualizar aqui no logotipo. Aqui encontra-se o site do meu amigo José. Passem por lá porque encontrarão vários exercícios incidindo mais no secundário, no 11º ano, no 12º e alguns também no 10º ano. Visitem então o site do meu amigo, terão à vossa disposição recursos bem interessantes. Desde já, obrigado José por permitires que então faça o vídeo com mais um problema criado por ti. Sem dúvida que fico bastante agradecido. O problema é o seguinte: na figura estão representados uma circunferência e um triângulo PQR, que é isto que vem aqui na figura. Sabe-se que o ponto O é então a origem do referencial. O ponto P, que é este ponto aqui, é o ponto de coordenadas 0R, ok? Com R maior do que 0. O ponto A pertence à circunferência e está dentro ou em cima, ou pertence, né, melhor dizendo, ao eixo OX. Os pontos Q e R pertencem à circunferência e são simétricos relativamente à origem do referencial. Isto aqui é muito importante. Os pontos Q e R são simétricos relativamente à origem do referencial. Amplitude do arco APQ, que é este arco que podem visualizar aqui, é exatamente 5π sobre 6. Qual é, em função de R, exatamente a área do triângulo PQR? Ok, então estão-nos aqui a pedir a área deste triângulo, que está aqui marcado a azul, e será uma questão de escolha múltipla. Vamos então desenvolver o exercício até chegarmos à área e depois enquadrá-la numa destas opções. Bem, eu este exercício irei resolvê-lo de duas formas distintas. Na primeira abordagem farei então a sugestão de resolução que o José propunha para este exercício e depois resolverei de uma segunda, com uma segunda abordagem diferente. Dessa forma, penso que é sempre algo enriquecedor para vocês contactarem então com duas abordagens diferentes, porque irei aplicar então duas estratégias diferentes para resolver o mesmo exercício e penso sempre que essa é uma abordagem muito mais enriquecedora para vocês conhecerem então métodos diferentes de resolver os mesmos problemas. Obviamente vou tocar em pontos diferentes e isso será muito bom para vós. Nesta primeira abordagem vou então abordar a resolução proposta pelo José. Consistia em determinar a área deste triângulo, exatamente usando aqui a estratégia de dividir este triângulo em dois triângulos cujas áreas são idênticas. Seria, por exemplo, se eu dividisse o triângulo desta forma. Dividindo então aqui o triângulo QPR nestes dois triângulos. No triângulo PQO, ficaria então com este triângulo PQO e depois ficaria então com aqui este triângulo POR. Ok? Fica então aqui com estes dois triângulos, cujas áreas, obviamente os triângulos têm formas diferentes, mas as áreas são iguais. Ok? Porque é que as áreas são iguais? A base PO é comum aos dois e depois a altura dos dois triângulos é exatamente igual. Repara que aqui a altura neste triângulo POQ seria exatamente aqui esta altura, que é exatamente igual à altura deste triângulo POR, cuja altura será medida, obviamente, aqui do ponto mais alto, exatamente tem que ir na perpendicular em relação à projeção da base. Ok, a altura deste triângulo estaria aqui o H, e estas duas alturas são iguais, visto que, ok, se vos pedirem uma explicação para isto, porque é que as alturas são iguais? Sendo então os pontos Q e R simétricos relativamente à origem do referencial, isto quer me dizer então, por exemplo, imaginem que este ponto Q teria aqui uma coordenada em x, por exemplo, menos 3. Se Q e R são simétricos relativamente à origem do referencial, a coordenada x do ponto R seria exatamente 3. Ou seja, esta distância, onde pode ser também medida a altura, e esta distância, são exatamente iguais. Em termos de distância é a mesma, em termos de coordenadas são simétricas, mas em termos de distâncias são iguais. Ou seja, a altura é a mesma, a base é comum, os triângulos têm a mesma área. Ok? Então, vamos então fazer o cálculo da área exatamente usando essa noção. Podemos então dizer que a área do triângulo QPR pode ser dada então por duas vezes
a área então daqui do triângulo amarelo, que seria QOP. Okay? Esta será então a estratégia para determinarmos a área. Vou então colocar aqui, ou desenvolver aqui, o cálculo da área do triângulo QOP. Okay? Quero então determinar aqui a área do triângulo QPO ou QOP, vai dar exatamente a mesma coisa. A área deste triângulo seria então a sua base, e a sua base vou considerar aqui PO, vezes a altura, e a altura será aqui, por exemplo, este nosso H, que será medida aqui a altura. Vou colocar mesmo H a dividir por 2. Isto não teria que, por exemplo, pôr aqui exatamente outro ponto. Podia fazê-lo. Até vou fazê-lo, não há problema nenhum. Vocês podem chegar aqui e podem introduzir aqui um ponto que não pertence. Depois façam referência a ele. Por exemplo, seria o ponto, vá lá, o ponto A. E então aqui a área do triângulo seria a distância de PO, né, que era a base, vezes a altura, que seria exatamente o meu QA. E repara numa coisa. Esta distância de P até O, sendo que P tem de coordenadas 0R, a distância de P até O, eu penso que não há dúvidas nenhumas em perceber que esta distância é exatamente R. Agora, vamos então determinar esta altura. Para determinar esta altura, até poderíamos, por exemplo, determinar aqui este ângulo. Este ângulo aqui, eu vou só fazer aqui uma reprodução deste triângulo QOA. Eu podia ter aqui este triângulo, que seria mais ou menos isto. Teria então aqui o ponto Q, o ponto O, e aqui estaria o ponto A, onde a nossa altura será exatamente aqui, este valor deste cateto. Aqui é o ângulo 90 graus, e eu podia pensar em determinar este ângulo, por exemplo. Que seria nada mais, eu sei que este ângulo todo é 5π sobre 6, se eu a 5π sobre 6 tirar este, que visto que é um quarto da circunferência é π sobre 2, eu tenho então este ângulo ali. Então eu podia dizer aqui o seguinte, eu podia dizer que este ângulo QOA não é nada mais do que 5π sobre 6, que seria este ângulo todo, menos este que é π sobre 2, seria 5π sobre 6, menos então π sobre 2. E fazendo aqui a redução ao mesmo denominador, bastava então multiplicar por 3 aquela fração, eu teria então aqui que o meu ângulo QOA seria exatamente igual, olha, ficava aqui com 3π, 5π menos 3π, ficava 3, não 2π sobre 6. Ficaria então aqui com o seguinte, 2π sobre 6. O que é equivalente a eu tornar isto irredutível, né, e ter exatamente π sobre 3. Então eu tenho aqui este ângulo que é π sobre 3. E agora quero determinar esta altura. Eu penso que ninguém tem dúvidas aqui em perceber que vamos usar o seno. Podemos então dizer que o seno de π sobre 3 é exatamente igual ao cateto adjacente. O cateto adjacente está em frente ao ângulo, que seria a nossa altura, que será então a distância de Q até A, a dividir pela hipotenusa, que é QO, e QO será um raio, não é exatamente um raio da circunferência, é o mesmo R que daqui da OP. Então, sobre R. Sendo assim, dizíamos que A seria igual a R vezes o seno de π sobre 3. E o seno, exatamente, em π sobre 3, o seno é raiz 3 sobre 2. Okay? Vocês têm que conhecer, ou dava jeito de conhecer, dá sempre jeito. Eu sei que vocês põem na máquina, não é? Os valores, mas dá sempre jeito de conhecer aquela tabela dos valores de referência e terem essa tabela na cabeça. Que é fácil de decorar essa tabela. Ou melhor, de a ter exatamente na cabeça, que eu passo aqui exatamente. Aqui vamos ver o seno, o cosseno e a tangente. E vamos trabalhar aqui os ângulos π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3. Estes valores de referência são muito fáceis de ficarmos com eles na cabeça. Repara, o seno de π sobre 6 é um meio. Depois em π sobre 4 é raiz 2 sobre 2. E depois em π sobre 3 é raiz 3 sobre 2. Repara que o denominador é sempre 2. Eu até podia meter aqui uma raiz. E raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3. É fácil. O cosseno é daqui para trás. Okay? Começa em π sobre 6 é raiz 3 sobre 2. Em π sobre 4 é exatamente igual ao valor do seno. Eles são iguais porque estão em cima da bissetriz dos quadrantes pares. De ímpares, peço desculpa. Cuja equação é y igual a x. Ou seja, se este ângulo é π sobre 4, isto implica que o seno seja sempre igual ao cosseno, né? Neste ângulo. Porque umas coordenadas aqui de um ponto P, o x dele é igual ao y. Depois em π sobre 3 o cosseno é exatamente um meio. Repara que aqui raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3, tudo sobre 2. O cosseno começa em π sobre 6 na raiz de 3, depois raiz de 2 e 1 que é raiz de 1. A tangente em π sobre 6 é raiz de 3 sobre 3. Depois em π sobre 4 é exatamente 1 e em π sobre 3
é raiz 3. É muito fácil terem esta tabela nas vossas cabeças. E dá jeito, porque em vez de estarem a perder os olhos do exercício, irem sempre à máquina ver os valores, se tiverem isto nas vossas cabeças, o exercício é muito mais fluido. Não tem que fazer uma paragem e ir à máquina perceber o valor. Ok? Metam isto nas vossas cabeças, isto é importante. O exercício fica muito mais fluido, vocês sabendo estes valores de cor, que aparecem muitas vezes nestas questões de trigonometria. Ok, então aqui o seno, já me perdi, o seno em π sobre 3 é exatamente nada mais do que raiz 3 sobre 2. Sendo assim esta distância, então de QA há de ser R vezes a raiz 3 sobre 2. Pronto, e temos então a distância de QA, que há de ser a nossa altura. Vamos então fazer aqui o cálculo da área deste triângulo que é PO. Seria então a distância de PO, que é R, nesta distância de PO é exatamente R, vezes a nossa altura, que era QA, que era exatamente R raiz 3, a dividir por 2, e ainda dividimos por 2, porque é o tal divisão por 2 da área. Sendo assim, então isto, a área aqui do nosso triângulo, podemos dizer que isto é equivalente a dizer que a área do triângulo QPO, aqui isto vai dar 4, né? Podiam aplicar o tal pneu, né? 1 vezes isto dá isto, 2 vezes 2 dá 4. Teria então aqui que a área seria R vezes R, R quadrado, raiz 3, tudo a dividir por 4. E tinham então a área deste triângulo que está aqui. Depois é só vir aqui e ok, a área do triângulo todo será exatamente o dobro. Se é exatamente o dobro, vamos ter então que a área do triângulo, peço desculpa, QPR, será exatamente 2 vezes exatamente o R quadrado raiz 3 sobre 4. Tornando aqui a fração irredutível, teremos então a nossa área pretendida de QPR, que seria exatamente isto é fração relativa dá 1 meio, então teriam R quadrado raiz 3 sobre 2. Sendo assim, seria então a hipótese, penso que seria a C. Ok? Mas cuidado que isto não acabou. Vou apresentar ainda outra abordagem. Peço desculpa. Isto seria uma forma de fazer. Então dividir o triângulo em dois, que tinham a mesma área, porque a base era idêntica e a altura havia de ser a mesma, com a justificação que Q e R seriam simétricos relativamente à origem. Agora, vamos então fazer isto de outra forma, que seria a minha abordagem ao exercício. Muitas vezes eu pego nos exercícios do José, vejo a resolução dele e depois o desafio que eu crio para mim próprio é exatamente desenvolver outra estratégia de resolução diferente daquela que é sugerida. É um bom exercício. Ok, esse. Ok, então vou-vos dizer como é que eu pensei neste exercício. Peço desculpa. Temos então este arco, APQ, que é exatamente este arco aqui, APQ. Eu estava a olhar para este triângulo azul e eu tenho a certeza que este triângulo azul é retângulo aqui em P. É retângulo em P porquê? Porque este triângulo é um triângulo inscrito numa semicircunferência, visto que R pode ser considerado um diâmetro da circunferência. Sendo assim, então este triângulo azul estaria inscrito numa semicircunferência, que é retângulo exatamente porque este arco que está aqui atrás que o suporta é 180 graus e este ângulo seria um ângulo inscrito do arco, ou seja, metade, daí ser um ângulo reto. Okay? Depois, a minha estratégia consistiu, por exemplo, em determinar o valor deste ângulo que está aqui. E como é que eu podia determinar o valor deste ângulo que está aqui? Eu pensei assim, se eu descobrir este arco, que é P, se eu descobrir este arco que é P, eu posso dizer que este ângulo aqui em R é um ângulo inscrito deste arco. E se é inscrito é exatamente metade do arco. Ok, então vou descobrir este ângulo. Para descobrir este ângulo preciso descobrir o arco QP. E eu posso dizer que o arco QP é exatamente igual ao arco que me dão, que é o arco APQ. Este arco aqui, APQ. E a este arco APQ eu retiro este arco PA. Ok, se eu este arco todo APQ retirar o arco PA, o que me dá é exatamente o arco QP. Então este arco QP será exatamente igual a APQ, que é exatamente 5π sobre 6. 5π sobre 6, menos este arco PA, que é exatamente um quarto da circunferência, ou seja, 90 graus. Então menos π sobre 2. Fazendo então aqui a redução ao mesmo denominador, multiplicando por 3, tenho então que o arco QP é exatamente igual. 3 vezes π dá 3π, 5π menos 3 dá 2π sobre 6, o que seria equivalente, transformando isto numa fração irredutível, em dizer que o arco QP seria exatamente igual a π sobre 3. Okay.
Então tenho aqui que este arco é exatamente π sobre 3. Mas o que eu pretendo é este ângulo. Ok? Então sendo assim, eu posso dizer que este ângulo QRP, este ângulo, é exatamente metade do arco. Metade do arco porquê? Porque é um ângulo inscrito do arco. Ok? O ângulo inscrito é metade. Então seria QP, o arco QP a dividir por 2. É metade deste arco. Ok? Então daqui eu tenho que este ângulo QRP é exatamente metade. Ou seja, seria π sobre 3. π sobre 3 a dividir por 2, que dá π sobre 6. Ok? Então tenho aqui π sobre 6. Então tenho aqui o ângulo que pretendia. Ou seja, este ângulo aqui não é nada mais do que π sobre 6. Então já tenho tudo para aplicar a área diretamente a este triângulo. Ok, eu posso dizer então agora, estou em condições de dizer que a área do triângulo QRP é exatamente igual à base, e vou considerar a base como sendo QP, vezes a altura, e a altura tendo que ser perpendicular à base será PR, isto a dividir por 2. Okay? O que vou fazer agora aqui é definir QP e definir QR. Tendo em mente o quê? Tendo em mente que eu tenho aqui a hipotenusa e considerando que esta hipotenusa serão 2R e sabendo que este ângulo é π sobre 6. Sendo assim, então vamos definir em diferente. Vou definir, por exemplo, QP. QP há de ser este lado aqui, que está exatamente em frente ao ângulo. Então eu posso dizer que o seno de π sobre 6 é exatamente igual à distância de QP a dividir pela hipotenusa, que serão 2R. Daqui posso dizer que QP, o seno de π sobre 6 é 1 meio. Exatamente esta tabelazinha que eu vos falei. Isto é para ter isto na cabeça. Okay? Seno de π sobre 6 é 1 meio. Não precisam de ir à máquina. Ponham estes valores na cabeça. Isto não é difícil de decorar. É fácil. É uma questão mesmo de encaixarem isto na cabeça. Assim o exercício é sempre fluido. Eu nem sequer uso a máquina. Eu sei, o seno de π sobre 6 já sei que é o meio. Eu nem sequer uso a máquina. Não perco tempo. E às vezes o tempo é precioso. Em questões, muito, se tiverem ainda mais num teste. Então QP será exatamente igual a 2R vezes o seno de π sobre 6, que é 1 meio. Sendo assim, tenho então que o QP, estes dois simplificam, né? E tens que QP é exatamente igual a R. Ok, o QP já está. Ou seja, já tenho aqui a base do triângulo. Vou agora definir PR, que seria este. Para definir PR, há de ser aqui o cateto adjacente ao ângulo. Então, se é o adjacente, vou usar o cosseno. Então, tenho que o cosseno de π sobre 6, que já tenho na cabeça, que é a raiz 3 sobre 2, é exatamente igual ao cateto adjacente, que é PR, a dividir com a hipotenusa, que é 2R. Sendo assim, posso dizer que esta distância de P até R é exatamente igual a 2R vezes, não é, está a dividir, passa a multiplicar, vezes o cosseno de π sobre 6, que é a raiz 3 sobre 2. Estes dois até podem simplificar e tenho então que, não é PQ, é PR, é exatamente igual a R vezes a raiz 3. E tenho definido então aquilo que pretendia. Tenho PR, que é a raiz 3, e tenho QP, que não é nada mais do que R. Então agora é só pôr tudo aqui na área. Tenho então que a área de QRP, do triângulo QRP, é exatamente igual a QP, que é a base, que é exatamente R, vezes PR, que havia de ser a altura, que é exatamente R raiz 3 sobre 2. Ok, isto está praticamente feito. Não é? A área de QRP do triângulo é exatamente igual a R quadrado vezes a raiz 3 sobre 2. Ok? E temos então aqui a área de triângulo. Como vêem, exatamente o mesmo valor da outra resolução. Duas abordagens completamente distintas. Uma dividir o triângulo em dois iguais, outra considerar o triângulo todo. Este conceito aqui foi abordado no nono ano, onde vocês falam dos arcos e dos ângulos inscritos e dos ângulos ao centro e dessas relações entre ângulos da circunferência. É uma abordagem completamente diferente. O resultado é exatamente o mesmo. Penso que com estas duas abordagens ficam mais enriquecidos do que apenas com uma. Daí eu ter preferido então passar os dois tipos de resolução. A resolução proposta pelo José, esta é da minha autoria, e eu penso que é extremamente enriquecedor para vocês contactarem então com duas formas distintas de resolver os mesmos problemas. Matemática é mesmo assim. O destino
Normalmente é 1, normalmente porque às vezes, por exemplo, em investigações, há situações onde tem mais do que uma solução, mas por norma o destino é um, os caminhos que lá vão ter podem ser infinitos, ok? Há sempre muitos caminhos para irmos ter ao mesmo sítio. Isto é matemática, ok? Fica então aqui a sugestão. Eu penso que não sei se dei a resposta de escolha múltipla. Deixem só aqui verificar. Exato, já está aqui dada. É a resposta C, que é a raiz de 3r² sobre 2. Fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos.